Esta história que eu vou contar hoje é de uma polêmica personagem em que se mescla lenda com alguns resquícios de realidade. Ou seja, não se sabe quem foi realmente a famosa figura folclórica. Não se sabia até recentemente, quando resolvi empenhar-me em acurada pesquisa, investigando antigos jornais, escarafunchando alfarrábios mal cheirosos e mofados de antigas bibliotecas, a fim de conhecer a verdadeira história objetiva e isenta de adornos romanescos desta figura legendária a quem a tradição não faz justiça. Descobri que ele viveu lá no norte da Escandinávia. Sem mais delongas, vamos à história. O cisne que se achava um pato pescoçudo. Era uma vez, há muito tempo atrás, numa terra longínqua, viveu uma pata muito distinta. Elegante, honesta, avessa a fuxicos e que ostentava uma pose altiva, como convém às patas distintas. Um dia sucedeu-lhe um fato bastante desagradável. Ela teve uma ninhada de 6 patinhos. Não foi a ninhada que lhe desagradou, e sim o fato de que um deles era bem esquisitinho. Era tão diferente dos outros que logo já despertou no bicharedo local suspeitas sobre sua paternidade. Como em qualquer comunidade rural, o conhecimento genético era bem rudimentar, o que favoreceu bastante o falatório e fofocas maldosas. O pai, de cara, rejeitou o bizarro patinho e nunca lhe dirigiu a palavra. Os irmãozinhos aceitaram-no, mas era alvo de todo tipo de gozação. A mãe até que gostava um pouquinho dele, dirigia-lhe algum afeto, mas nas noites frias, nas noites de inverno, o deixava lá na beirada da asa, onde ele ficava exposto a ventos gelados e mal conseguia dormir de tão desconfortável que era a sua posição. Crescia, se não totalmente rejeitado pelos outros bichos, porém era considerado o feioso da turma, o desengonçado, o esquisitão. Nas brincadeiras era sempre o bandido ou a raposa má que vinha tentar agarrar os filhotes e era escorraçada pelos valentes heróis das brincadeiras infantis. Um dia, cansado de ser criticado, gozado e maltratado por todos, Escroncho criou coragem e fugiu para bem longe. Andou, vagou durante muito tempo até chegar à margem de uma pequena lagoa onde havia lindas aves nadando. Ele esteve longo tempo a contemplar aqueles belos espécimes. Tinham um pescoço longo que lhes conferiu aparência altiva e elegante. Eram grandes e nadavam com muita graça. Enquanto estava ali a admirar tão belas criaturas, passou uma perdiz. E ele chamou: psh, 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 psh. Ei, amigo, chega aqui, faz favor. Psh, psh. Ó, o que são aquelas aves ali, ó? A perdiz olhou o escroncho de baixo para cima, de cima para baixo, olhou aquelas aves, olhou. Você tá gozando com a minha cara, é? E virou as costas e foi embora. Escroncho, numa atitude de autocomiseração que lhe era muito comum, pensou: realmente eu sou mesmo um tipo desagradável. Nunca me viu e não é capaz de me responder uma simples pergunta. E aquela reação se repetiu diversas vezes quando ele fez a mesma pergunta a diversos outros bichos que passaram por ali. Olhavam para ele com uma cara de espanto, virava as costas e ia embora sem responder. Surgiu uma coruja, ave sábia e paciente. Ao ser questionada da mesma forma, a coruja olhou bem para ele. Ué, são cisnes
Escroncho gostou da palavra cisne. Tinha uma beleza sonora que combinava com o proprietário do nome. Só estranhou como você. O que a senhora quis dizer com isso? Quis dizer com o quê? Que são como eu. A coruja, que não tinha um conhecimento didático sobre o assunto, mas possuía noções instintivas de psicologia, percebeu que ele não tinha uma boa percepção de sua própria pessoa. Explicou que ele era idêntico àquelas aves, era um perfeito cisne. Escroncho correu até a lagoa e olhou a sua imagem refletida na água. Viu que seu pescoção, que sempre foi motivo de embaraço diante das patinhas, era parecido com o dos outros. Só que nele, ao invés de lhe proporcionar um visual elegante, como nos outros, dava-lhe uma aparência desengonçada. E a cara também, até era parecida com a dos outros, mas era bem mais feia, e o corpo, então, muito esquisito, enquanto que o dos outros eram sinuosos, harmoniosos e bonitos. Tanta era a convicção errônea que ele tinha de si mesmo, que nem lhe passou pela cabeça que a imagem que ele via refletida na água era distorcida. De nada adiantaram as explicações lógicas da coruja, mostrando que ele possuía a mesma graça e beleza do que os outros. De repente lhe veio à mente algumas lembranças da infância. Lembrou-se de alguns comentários que ouviu ainda criança sobre a honestidade de sua mãe. Ah, então ele entendeu. Aceitou que fosse um cisne, mas um cisne deformado, uma mistura de cisne com pato, um pato pescoçudo. A coruja, que detinha algum conhecimento das leis de Mendel, da genética, explicou-lhe que era impossível em uma ninhada de aves filhas de um pato nascer um mestiço filho de cisne. Por razões misteriosas, de um modo desconhecido, um ovo de uma cisne fêmea, fecundado por um cisne macho, foi se aconchegar no ninho de sua pretensa mãe. Mas qual o quê? Escroncho retrucou que essa explicação não tinha nenhuma lógica, absurda. A coruja retorquiu que, muito mais irracional, era ele um perfeito cisne achar que era um híbrido de pato. Escroncho passou a viver ali em companhia dos outros cisnes. Porém, arrumava todo tipo de explicação pseudocientífica para justificar que ele não era um cisne de verdade como os demais. Chegou o tempo de os cisnes emigrarem. Um a um levantaram voo e foram todos para o sul. Apenas Escroncho permaneceu na lagoa, solitário, cabisbaixo, em silêncio. A coruja perguntou-lhe: por que não foi com os outros? Por que não os acompanhou? Porque eu não sei voar, ué, disse ele. É só você aprender. Como? Aprender como? Com esse pescoção, esse corpãozinho esquisito? Meu centro de inércia é deslocado? Jamais eu conseguiria me manter em equilíbrio no voo. E mesmo que eu aprenda a voar, o voar me seria muito árduo, cansativo, porque eu não tenho um bom perfil aerodinâmico. Tente aprender, comece dando pequenos saltos, vai correndo, dando pequenos saltos, batendo as asas. Um dia você vai conseguir. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo tem que investir algum tempo em aprendizado. Eu também tive que fazer isso, exortou a sábia e paciente coruja. Ah, para quê? Para que gastar tempo e energia à toa? Eu sei que eu não vou conseguir. Patos domésticos não voam, teimou a obstinada criatura. E além do mais, eu nem quero ir para o sul mesmo. Estou muito bem aqui nessa pequena lagoa. Eu nem gostava muito daqueles caras. Os materialistas só falam em fêmeas, em comer insetos. Eu
eu não sou materialista como eles. Eu prefiro cultivar valores culturais, espirituais. E assim, enquanto os outros conheceram muitas terras, viveram grandes aventuras, constituíram famílias e tornaram-se célebres entre as aves, Escroncho continuou levando uma existência medíocre e passou o resto de sua vida ali naquele laguinho Michuruca. Muitas pessoas têm um histórico de vida semelhante à da personagem deste conto, com seus talentos paralisados ou fortemente inibidos por complexos. Complexo de inadequação, complexo de incompetência, complexo de inferioridade, levam vidas medíocres e desinteressantes quando possuem potencial para alçar voo, enfrentar desafios e obter vitórias. Se você se interessar em saber mais sobre esse tema, veja o próximo vídeo onde eu faço reflexões sobre o assunto. Agradeço a atenção.